já partir para a palavra, mas antes eu quero oferecer esse culto em ação de graças por muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e em especial pelos livramentos que o Senhor tem dado aos meus familiares, né? Eu sei que o Senhor tem cuidado de cada um, os meus irmãos, a minha mãe, os meus sobrinhos, primos, tios. Eu sei que todos estão nas mãos do Senhor. A gente ora, né? E a gente tem que aprender a agradecer. Ter gratidão, Senhor, pelos livramentos, né? Pelas bênçãos que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Mas, em especial, é ação de graças, porque amanhã minha primogênita está ficando mais velhinha. Há exatos 19 anos atrás, ela ainda estava no forninho, guardadinha. Mas amanhã, para honra e glória do nome do Senhor, ela está completando mais um ano de vida, mais um ano de vitória, um ano de bênçãos. E eu quero orar por ela antes de ministrar a palavra. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor. Eu quero declarar um novo tempo. Um novo tempo que é um novo ciclo que se inicia. Este ano é um ano onde o Senhor tem concedido novas experiências. E eu sei que é só o início daquilo que Ele ainda há de fazer através dela e em nela também, né? Pai, eu quero te agradecer, Pai, eu quero te louvar, te bendizer, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido à vida da Joyce. Pai, por todos os livramentos, por todas as curas, Pai, por todas as oportunidades, as portas abertas, por todos os sims e por todos os nãos também que a tua filha ganhou, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por tudo, Pai. Graças eu te dou, Pai, porque se ela está aqui de pé na tua presença, eu tenho certeza absoluta porque o Senhor segurou firme pelas mãos. O Senhor sustentou ela até aqui, Pai. Pai, aquilo que nós podemos fazer como pais, nós ensinamos, nós educamos, nós instruímos segundo a tua palavra. Mas eu sei, Pai, que ela tem livre arbítrio, Senhor, para escolher todos os dias estar na tua presença ou não, Pai. Graças eu te dou, Pai, pela obra que o Senhor tem feito na vida dela e através dela, Pai. Que neste novo ciclo que se inicia, neste novo ano, Pai, o Senhor possa estar concedendo, Pai, a ela, Pai, tudo aquilo, Pai, no âmbito espiritual que o Senhor tem preparado para ela. Aumenta, Senhor, a capacidade, Senhor, espiritual dela para receber porção dobrada do Senhor. Ativa a fé, ativa dons do Espírito Santo. Profetizo, Pai, que o Senhor irá operar milagres e maravilhas através da vida dela, Pai. Fortalece ela, Senhor, nessa caminhada, Senhor, nos estudos, Senhor, na tua obra, que a cada dia ela possa sentir fome e sede da tua presença, de buscar mais e mais o Senhor. Que o Senhor possa estar falando ao coração dela. Revela o oculto e o escondido da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, trata todas as feridas da alma, trata tudo aquilo que está oculto, que nós não conhecemos, nem ela mesma, mas que o Senhor traga para fora. Vai curando, vai restaurando para que ela possa, Senhor, te servir com excelência a cada dia, Pai. Que nada seja pedra de tropeço no caminho dela. Pai, eu profetizo, Senhor, um novo tempo espiritual, Pai. Eu profetizo sobre a vida dela, saúde física também, Pai. Eu profetizo, Senhor Jesus, saúde emocional, saúde espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a vida dela e te glorifico e te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer parabéns, gente. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns adiantado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. É para abraçar a Joyce, vai lá dar abraço na Joyce. Aleluia. Toda a gratidão, toda a honra ao Senhor. Vamos para a palavra, né, que é o que nos interessa nessa noite, é o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu confesso que eu tenho uma gratidão muito grande ao Senhor, porque todas as vezes que eu vou ministrar, e a gente pede o Senhor direcionamento, né? Porque sabemos que a palavra, ela é do Senhor, mas nós gostamos de falar segundo a vontade dele, porque às vezes é necessário uma confirmação, se é isso mesmo, porque muitas vezes ele quer falar aos nossos corações alguma coisa específica, e todas as vezes que eu venho ministrar, ele confirma nos louvores, né? O louvor falou profundamente comigo e confirmou a mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir João,
Evangelho de João, capítulo 4. Ah, mas você já pregou sobre isso? Já. Mas a mensagem hoje, ela tem um contexto diferente do que eu ministrei da outra vez. João, capítulo 4. Eu vou ler apenas 2 versículos, que é o versículo 13 e o versículo 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa passagem ela é muito conhecida. Eu acredito que todos que estão nos ouvindo já ouviu falar de alguma forma sobre essa passagem. É da mulher samaritana, né? Quando Jesus passa por Samaria e ele tem um encontro com a samaritana. Eu não vou frisar muito na passagem em si, da história da samaritana, mas quando Jesus fala para a samaritana que qualquer que beber dessa água terá sede novamente, ele está se referindo à água que ela foi retirar no poço. Ela foi por volta de meio-dia, no horário mais quente, no horário onde o poço estava mais vazio, vamos dizer assim, que era costume naquela época eles tirar água do poço dos afazeres domésticos, né? Mas a maioria das mulheres, das pessoas, iam pela manhã, né? Ou à tarde, quando o horário era mais fresco. E ela ia no horário onde iam menos pessoas, porque ela não queria encontrar com ninguém, né? O texto é mais ou menos baseado nisso. Mas o que me chama a atenção nessa noite, que o Senhor ministrou no meu coração, é sobre a água da vida. Essa água que Jesus refere para ela. Jesus é a água da vida. E ele fala, ele pede água para ela. Ele fala, né? Dá-me de beber. E ela fala, mas como pode tu, sendo judeu, pedir com a samaritana, né? Naquele tempo era incomum homens conversar com mulheres sozinhos, ainda mais samaritanos judeus, eles não se davam, né? Eles não se falavam. E aí Jesus quebra todo o paradigma, toda a religiosidade, tudo aquilo que a sociedade impõe. Jesus ele chega, vamos dizer assim, chutando o balde, né? Ele chega fazendo tudo aquilo que é o contrário que o homem estipula. E ele pede água para a samaritana. E aí quando ela fala, questiona ele, e ele fala, qualquer que beber dessa água terá sede novamente. A água do poço, a água que ela estava tirando ali. Mas a água que eu lhe der, a água que ele dá, a água que Jesus dá, se faz uma fonte para a vida eterna. Aí, eu estudando, eu fui pesquisar qual é o significado da palavra água. E eu trouxe anotado aqui para mim não esquecer, né? E eu quero ler para os irmãos. Água, qual é o significado? É uma substância líquida, incolor, insípida e inodora. Ou seja, uma substância líquida, sem cor, sem sabor e sem cheiro. Essencial para todas as formas de vidas conhecidas. É composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, o famoso H2O, né? Isso é o que se resume fisicamente, a água. E aí, a água é vista como fonte primordial da vida. Sem água a existência é impossível. Nada existe sem água nessa terra, nada. A planta precisa de água, o animal precisa de água, o ser humano ele precisa de água. Para fazer um trabalho nós precisamos de água, para fazer uma comida nós precisamos de água, para lavar uma roupa, tudo. Deixa eu falar, gente, calma aí, eu vou chegar lá. Tudo nós precisamos de água. O povo está ansioso aqui, né? O ser humano, ele é composto de 70% de água. Nós não sobrevivemos sem água. A água é o principal elemento da vida. A água é o principal elemento da vida, exatamente. E olha bem esse versículo, eu vou ler novamente. Jesus fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está falando de uma sede física, onde eu sinto sede para tomar água? Não, ele está falando de uma sede espiritual. A sede espiritual
uma sede, a água ela mata essa sede, ela sacia esse vazio, ela preenche esse vazio, né? É isso que ele está falando. Só que aí ele fala assim, e se fará nele uma fonte a jorrar, uma fonte de água. Aí eu fui pesquisar o significado de fonte de água. Fonte de água, no mundo físico, uma fonte de água, ou um manancial, ou um nascente, né, que tem o mesmo significado, é o ponto de origem de água onde brota naturalmente da terra ou de rocha. Ou seja, a fonte é de onde nasce, de onde brota a água, né? Fora do contexto geográfico, a expressão é usada como uma metáfora para descrever a origem inesgotável de algo positivo, né? E aí, nas tradições religiosas e em textos antigos, a fonte de água carrega um simbolismo de renovação espiritual e de eternidade. Por isso que ele fala, se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eternamente nós somos saciados. O exemplo mais marcante, né, é os textos bíblicos, a expressão fonte de água viva, que é usado para representar a presença divina, a salvação e o Espírito Santo. Aí, vamos lá. O que significa poço? Porque no contexto da passagem, a samaritana estava num poço para retirar água. E é onde Jesus pede a água para a samaritana. No mundo físico, um poço é uma escavação ou perfuração vertical, né? Cava ou perfura verticalmente para baixo na terra para alcançar, né, reservas de águas subterrâneas. Faz buraco que vai lá embaixo nas reservas onde passam os lençóis freáticos para retirar água. Aí tem um contraste aqui, ó. Enquanto a fonte ela representa a água que brota espontaneamente, a água da fonte ela jorra, né? Ela mina para cima. Já o poço, ele exige esforço. A água da fonte, ela vai jorrando, ela mina, ela escorre, né? Você vê uma pedra, uma rocha assim, vê a água jorrando, minando ali. Não precisa de você ir lá fazer esforço nenhum. Para o poço, você precisa de esforço físico, com corda e balde. Antigamente jogava uma corda e um balde para buscar lá embaixo a água. Hoje em dia, se tem muito poço artesiano que usa bomba. É tudo feito, né, de forma elétrica. A bomba elétrica que puxa, que faz esse serviço. Não é um esforço físico para puxar, que a bomba elétrica ela faz isso, mas existe um esforço físico para você cavar, instalar a bomba. De qualquer forma, você tem que ir atrás da água. Aonde eu quero chegar? Dadas as explicações físicas aqui, né, no mundo físico, do que representa a água, a fonte e o poço. Jesus, ele fala que ele é a água da vida. Lá no livro de João ainda, no Evangelho de João, eu vou trazer algumas referências aqui para os irmãos, porque o que eu estou falando é tudo Bíblia. Tudo está na Bíblia. Eu estudei, eu pesquisei. João 6,35 diz bem assim. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Se ele diz que a água que ele dá vai se fazer uma fonte e nós nunca mais teremos sede, eu quero imaginar com os irmãos o seguinte. Você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador ainda. Você passa por um problema. Aí você ouve que em certo lugar, ali se fala de Jesus, que ali você recebe oração, que ali você é curado, que ali seus problemas são sanados. O que você faz? Você vai lá, naquele culto, naquele lugar, e busca por essa água. Você vai receber uma bênção lá? Vai, porque se verdadeiramente você buscar, você vai encontrar. Só que você saiu de lá e você voltou para a sua vida que você tinha. Você não quis o compromisso de servir ao Senhor. Você vai continuar na sua vida, os problemas vão voltar, ou seja, você vai ter sede novamente, aí você vai se lembrar, opa, lá eu encontrei saciedade naquele dia. E você volta lá e busca. E sucessivamente vai acontecendo isso. É legal? Não acho. Agora você imagina quando você recebe o Senhor Jesus, quando ele fala bem assim, aquele beber da água que ele der. Quando você toma dessa água, o que é tomar dessa água? É você receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É você decidir, Senhor, eu quero
mudar de vida. Eu quero que essa água sacia a minha sede. O que Jesus fala? Que essa água se tornará uma fonte. Uma fonte. Aonde que fala sobre isso? João 7,36. Vamos para a Bíblia. Vou folhear aqui, eu poderia ir no celular que é mais rápido, mas vamos para a palavra aqui, ó. 7,36. Vou ler 37, ó. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Espera aí. Fluirá do seu ventre rios de água viva. Então quer dizer que quando eu aceito o Senhor Jesus, vai fluir de dentro de mim? Exatamente. Imagina essa água aqui, ó. Eu aceitei. É uma fonte. Tá aqui, ó. O que acontece? Eu aceitei, eu quero. Eu não quero mais cavar poço. Eu não quero mais buscar água no poço. Eu quero essa fonte dentro de mim. O que vai acontecer? Eu vou para a faculdade, a fonte está aqui. Eu vou para o trabalho, a fonte está aqui. Eu vou para casa, a fonte está aqui. Eu vou para a escola, eu vou na rua, eu vou na igreja. Aonde eu for, a fonte está aqui dentro de mim, ela está fluindo dentro de mim. O que isso significa? Se ela está fluindo dentro de mim, eu tenho que transbordar aquilo que é bom, aquilo que é a essência de Cristo. Aonde eu estiver, essa água ela tem que fluir, ela tem que saciar a sede daqueles que estão na minha volta. Será que isso tem acontecido conosco? É a primeira reflexão que eu quero deixar aqui. Será que isso está acontecendo no nosso dia a dia? Aonde nós vamos, nós levamos essa fonte, porque a palavra diz que quando nós aceitamos Jesus, essa fonte ela está aqui. Aonde eu vou, eu levo essa água, mas como que eu vou transmitir essa água? Eu vou jorrar na vida das pessoas? Alguém pode falar? Como que a gente jorra essa água? Como, Mariana? Você sabe? Orando pelas pessoas. Testemunho. Testemunho. Testemunho de vida. Ou seja, se Jesus habita em mim, se Ele é a fonte da água que jorra para a vida eterna, aonde eu for eu tenho que dar testemunho de Jesus. Eu não posso ter essa fonte que jorra para a vida eterna e aonde eu vou levar tristeza, levar angústia, levar decepção às pessoas. Eu levar sofrimento, eu tenho que levar o quê? Eu tenho que levar aquilo que é bom. Aonde eu vou eu tenho que contaminar de uma forma, né? Ou induzir ou propagar aquilo que é bom. Eu tenho que fazer com que as pessoas sintam a alegria que jorra dentro de mim. Porque se eu verdadeiramente aceitei o Senhor Jesus, eu não posso andar triste. Se eu verdadeiramente aceitei o Senhor Jesus, se essa fonte ela está jorrando, se essa água ela está fluindo, eu posso ter todos os problemas, mas eu tenho que ter gratidão no meu coração. Eu tenho que falar: Jesus, ainda que isso está acontecendo, ainda que eu estou passando por essa necessidade, ainda que eu estou passando por esse período de enfermidade, ainda que eu estou passando por isso, eu sou grata. Eu sou grata a Ti, Jesus, porque o Senhor um dia me alcançou, o Senhor um dia veio morar dentro de mim. A gente tem que ter essa mentalidade. Por quê? Porque para transmitir, para jorrar essa água, é necessário termos caráter na presença de Deus. Um caráter espiritual, um caráter físico também. Eu não posso jorrar essa água e ao mesmo tempo mentir. Eu não posso jorrar essa água e ao mesmo tempo fraudar, corromper, ou seja, usar de corrupção, usar de fraude. Eu não posso estar jorrando essa água e estar fazendo aquilo que o adversário das nossas almas induz. O que é que me impede de eu estar numa fila de banco e jorrar essa água para a vida das pessoas que estão ao meu redor? O que me impede de ser bênção nas pessoas no supermercado, na fila de um caixa, na fila de um açougue, na fila de um semáforo? O que me impede? Se eu verdadeiramente jorro essa água, eu tenho que trazer benefício à vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho que testemunhar o amor de Jesus, dar um bom testemunho. Não tem como eu jorrar a água e mentir, não tem como.
Porque se eu estou jorrando essa água, que é o Espírito Santo de Deus que vem morar dentro de nós, eu não posso carregar tristeza dentro de mim. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas quer ver uma coisa? Jeremias. Quem quiser acompanhar pode abrir. Eu vou abrir aqui. Os irmãos que esperem. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Ou se quiser anotar e depois no seu período de devocional você vai e pesquisa. Jeremias 2, 13 diz bem assim: porque o meu povo fez duas maldades. Abandonaram-me a fonte das águas vivas e cavaram cisternas para si. Cisternas quebradas que não podem armazenar água. Jesus está falando aqui, Deus está falando que o povo dele abandonaram a fonte para cavar poço, para cavar cisterna. E o pior, cisternas quebradas, cisternas que não conseguem armazenar água, que não conseguem reter aquilo que é bom. Como que isso acontece no nosso dia a dia? Falta de caráter. Falta de caráter, falta de posicionamento diante de Deus. Eu não posso armazenar essa água da vida, vou repetir aqui, mentindo. Eu não posso armazenar essa água da vida fofocando, falando mal das pessoas. Eu não posso armazenar essa água brigando por motivo qualquer, causando confusão, trazendo tristeza, trazendo discórdia. Como que eu vou armazenar essa água? Como que eu vou jorrar? Aliás, eu não consigo nem jorrar, porque se eu não consigo nem armazenar dentro de mim, significa que nem não sai. Agora imagina nós, como cristãos, pequenos representantes de Cristo aqui na Terra. Cada vez que nós nos posicionamos, lendo a Bíblia, orando, buscando a face do Senhor, ouvindo louvores, falando: Senhor, obrigada por tudo, sendo grato. Todas as vezes que nós nos enchemos de Cristo, nós nos enchemos dessa água, o Senhor ele vem trazendo essa unção. Ele vem derramando essa unção. Ele vem nos enchendo, ele vem nos enchendo. O Espírito Santo ele vai nos enchendo. Chega um momento que nós ficamos cheios. Que nem uma caixa d'água. Esse exemplo é excelente, eu gosto muito dele. Imagina uma caixa d'água, ela vai recebendo a água da rua, vai armazenando. Chega um momento que a boia sobe e para de cair. Quando que volta a cair a água na caixa? Quando abre a torneira para esvaziar um pouquinho. Só vai continuar descendo do céu essa revelação, descendo do céu essa unção fresca, quando nós transbordamos na vida daqueles que estão ao nosso redor aquilo que o Senhor já fez em nós. Não tem como eu receber mais de Deus se eu não transmitir para aqueles que estão em minha volta o que o Senhor já fez em mim. E o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Se nós pararmos para testemunhar aqui, eu acho que nós viramos à noite, né? Nós viramos à noite, porque quão grandes benefícios, quão grandes milagres o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem trazido a vida novamente, o Senhor tem fortalecido, tem dado saúde, o Senhor tem abrido portas, o Senhor tem provido todas as coisas. E mesmo que nada disso aconteça fisicamente, o Senhor tem nos amado com amor incondicional, que já é o suficiente. O Senhor entregou o próprio Filho dele naquela cruz, na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas, para que todos que crêem sejam salvos. Não tem como nós não sermos gratos a Deus. É só nós lembrarmos da cruz, é só nós olharmos para a cruz. O que o Senhor fez por nós, nós não merecíamos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, imperfeitos, nós somos criaturas obstinadas, decaídas ao pecado, né? A nossa alma, ela sempre recai para o pecado, a nossa carne, ela sempre quer pecar. Mas se não for a misericórdia de Deus para segurar firme as nossas mãos, nós não conseguimos. E aqui em Jeremias ele fala que o povo, ele abandonou essa fonte, preferiu cisterna, preferiu cavar poço, preferiu o esforço, né? Preferiu ficar no pecado, na corrupção, na reclamação, né? Se tem uma coisa que Deus abomina, é a reclamação. Deus abomina isso. Deus não gosta de pessoas que são ingratas. A ingratidão
ela entristece o coração de Deus. Nós temos que ser gratos o tempo todo. Lá em Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 22, verso 1, vai dizer bem assim, ó. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. João fala aqui que ele pode contemplar essa visão. Este rio puro de água cristalina, né, que descia do trono de Deus. É assim, irmãos, que nós devemos imaginar. Este rio que desce do trono de Deus. E aonde esse rio passa, aonde esse rio chega, ele traz vida, ele traz renovo, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz transformação de vida. Se você não tem transformação de vida, esse rio ainda não te tocou, você ainda não mergulhou nesse rio, não mergulhou nessas águas, porque a palavra nos diz que aonde esse rio passa, ele traz tudo isso. Você quer ver em Ezequiel? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Vamos para Ezequiel agora. Ezequiel capítulo 47. Aleluia, glória a Deus. O rio que flui do templo, né? Ezequiel 47, verso 9. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas. E cada coisa viverá por onde este rio vier. Aonde este rio passa, a multidão de peixes. O que quer dizer isso? Aonde este rio passa, aonde você transborda, a vida sendo salvas. Não tem como você estar na presença do Senhor e não fluir nessas águas. Não tem como. Se você ainda não flui nessas águas, é porque verdadeiramente você precisa ainda de libertação, de transformação, de posicionamento. Não existe outro caminho para alcançar esses rios, para mergulhar mais fundo, a não ser posicionamento diante de Deus. É buscar o Senhor dia e noite, em todo o tempo, orando em espírito orando. Isaías 44, verso 3. Vai dizer bem assim: porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchente sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente, e minha bênção será sobre a tua descendência. Glória a Deus, aleluias. Se você está sedento, é só pedir, é só clamar que o Senhor vai derramar essa água sobre a sua vida e vai saciar a sua sede. E Ele tem promessa, aonde essa água chega, essa água traz vida, essa água traz cura, essa água traz alegria. Não tem como você ter o Espírito Santo de Deus e não ter a alegria que essa água traz na sua vida. Não é a alegria de estar o tempo todo sorrindo, mas é a alegria de ser grato ao Senhor pela salvação. A tão grande salvação que o Senhor nos deu sem nós merecermos. E aonde este rio chega, né? Aonde essa água chega, o Senhor fala: derramarei o meu espírito, a tua semente, e bênção sobre a tua descendência. Quando você decide estar na presença do Senhor, a buscar a face do Senhor, a saciar a tua sede com esta água que jorra para a vida eterna, não só você é abençoado, mas a tua descendência. Quer dizer o quê? Que aos teus filhos, os filhos dos teus filhos e os netos, né, dos teus filhos. A tua descendência, de geração em geração, ela é abençoada. Quando uma pessoa decide se posicionar, ela traz essa bênção para a descendência dela. Ou seja, todo aquele que está em torno dela é alcançado, é abençoado. Será que os irmãos conseguem compreender a dimensão que é, a magnitude que é se encher dessa água, a água do Espírito, o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, eu te glorifico, Deus, por esta água, por este rio, Pai, que corre nesta noite aqui neste lugar, Pai. Eu te glorifico, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele se faz presente. O Senhor Jesus, Ele está ouvindo a tua oração neste momento. Se você tem sede, se você tem algo na sua vida que precisa ser preenchido, peça ao Senhor Espírito Santo que Ele vai preencher. Convide o Senhor Espírito Santo a morar dentro do teu coração, dentro do teu ser, que Ele vai preencher
Ele vai preencher esse vazio. Ele vai preencher. Ele vai curar a tua dor. Ele vai sarar as tuas feridas. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que era, aquele que é, aquele que eternamente nos sacia dessa sede. A palavra dele diz que nunca mais nós teremos sede. Nunca mais nós teremos sede. Nunca mais. Bendito seja o nome do Senhor. A promessa do Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor Ele cumpre. Se existe algo que o Senhor preza, é pela palavra dele. Eu quero trazer aqui para o nosso cotidiano alguns exemplos para tornar mais claro como é nós nos enchermos desta água. Como é nós não ter cisternas rotas, ou seja, nós não temos rachaduras para que essa água ela escape e nós percamos essa bênção. No nosso dia a dia, se nós não tivermos caráter, nós não armazenamos essa água. Nós não fluímos nessa água. Como é ter caráter? Exemplo, hoje em dia é tão comum as pessoas falar: eu vou estar lá tal hora, 7 horas, exemplo. Eu chego lá, dá 7h10, dá 7h15. Às vezes a pessoa chega quase 8 horas. Isso é falta de caráter, isso é falta de palavra. A palavra diz que, o texto, que a Bíblia diz que nós como cristãos, nós temos que ter palavras sim ou não. Se nós falarmos que vamos, nós temos que, se acontecer algo grave, algum imprevisto, nós temos que avisar. Não deu para chegar. Ou hoje eu não consigo ir. Ou vou chegar atrasado. Mas não é todos os dias dar uma desculpa porque cheguei atrasado, não. Se o horário da escola, Mariana, começa a 1h da tarde, tem que estar lá até 1h da tarde. Nós temos que estar no horário, temos que dar exemplo. Pode acontecer de um dia chegar atrasado? Pode, mas aí nós vamos falar: hoje aconteceu um imprevisto e nós chegamos atrasados, mas não pode ser rotina. Não pode. Não pode. Porque isso é falta de caráter. Quando nós temos palavra, nós não precisamos de prometer nada. Porque quando o homem e a mulher de Deus, ela tem palavra, ela vai falar bem assim: ó fulano, eu vou fazer isso para você. A pessoa pode confiar que vai ser feito. Agora, quando a pessoa promete, não cumpre, não faz, logo depois ninguém confia mais. Será que vai fazer? Fulano falou que ia chegar nesse horário e nunca chega. É assim que a gente pensa. E quando nós agimos dessa forma, nós não abundamos a água do Espírito. Nós não carregamos a essência de Cristo. Não tem como nós jorrarmos duas águas. Esse texto que eu estou querendo abrir agora é em Tiago. Tiago fala sobre: não tem como uma mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Não tem como. Não tem como. Ou você pratica o bem, ajuda as pessoas, ou você pratica as obras da carne. Agora, outra coisa, que é um exemplo fantástico também, em relação a Deus. Eu vou fazer um propósito com Deus. Aí eu falo lá: pai, eu vou fazer um exemplo, vou passar 21 dias orando 3 horas da manhã. Todos os dias, durante 21 dias, eu vou levantar às 3 horas e vou orar 1 hora. Aí eu falei isso com Deus. Só que teve algum dia que eu orei até 3h59. Eu orei 1 hora? Não, eu orei 59 minutos. Isso é uma falha? É. Porque se eu falei que eu vou orar 1 hora é 60 minutos. Eu tenho que orar 1 hora. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu vou jejuar até meio-dia. Quando dá 11h30, Jesus, eu não aguentei, eu vou entregar esse jejum. Eu não mantive a minha palavra. Isso não alegra o Senhor, isso não glorifica o nome do Senhor. Isso não traz um bom testemunho. Isso não traz para nós uma intimidade profunda com o Senhor. Nós só vamos alcançar essa intimidade quando nós temos constância. Constância é permanecer. Se eu não consigo orar 1 hora, não prometa, não fala. Fala: Senhor, eu vou orar 5 minutos. Aí se passar de 5, é lucro. Mas os 5 minutos vai ficar ali. Se você não consegue orar 5 minutos, não prometa nada. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. A palavra do Senhor ela é bem clara quanto a isso.
E isso é muito sério. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. O Senhor, Ele tem prazer naquele que cumpre a palavra. Ele tem prazer naquele que é honesto. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para sempre. Amém. Esse versículo está em Hebreus, capítulo 13, verso 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, a palavra está dizendo, para fazer a vontade de quem? De Deus. Não do homem. Não do homem. Nós temos que estar submissos a Deus o tempo todo. O tempo todo submisso. E às vezes isso é tão comum nós nos relaxarmos, ou despistarmos, ou deixarmos passar assim, despistadamente, né? Porque às vezes nós podemos transbordar aonde nós estamos e nós deixamos. Eu tive um exemplo mesmo essa semana, vou dar um exemplo aqui, né? Estávamos no açougue, né, esperando lá para ser atendidos, e tinha mais pessoas, né? Estava bem cheio. E eu falei assim, vamos chegar para cá, né? Para outra pessoa ter acesso também, visualizar ali, né? A vitrine do açougue. E aí foi me falado assim, mas a pessoa não pode esperar? Pode, mas se eu posso dar licença, se eu posso transbordar na vida da pessoa, se eu posso ser amável, ou simpático, ou justo, por que não fazer? Por que não dar um bom testemunho? Por que ser turrão? Vamos dizer assim, você tem que esperar a minha vez. Nós podemos passar a nossa vez, nós podemos ser gentil. E isso é tão difícil, né, Mariana? Você está na fila da escola, você quer sempre chegar primeiro, né? Isso é difícil, não é fácil não. Por quê? Porque a nossa carne, ela quer sempre a prioridade. E nós temos que aprender a disciplinar a nossa carne. Porque ela fala assim, fica quietinha porque agora quem domina é o Espírito Santo de Deus, aleluia. E quando nós alcançarmos este lugar, onde o nosso Espírito, ele dominar sobre nós alcançamos o coração do Pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não tem como. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não tem como nós alcançarmos a presença do Pai e não transbordar nas pessoas. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Bendito seja Deus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus, quando ele chega para a samaritana ela se encontrava num cativeiro terrível. Num cativeiro terrível, aonde ela não tinha mais esperança, onde ela tinha vergonha do lugar que ela se encontrava. Foi necessário Jesus tocar. Foi necessário Jesus entregar uma palavra de conhecimento ali. Foi necessário Jesus tocar na ferida dela, naquilo que era errado. Por quê? Porque não tem como. É isso que eu estou falando aqui agora. Não tem como essa água jorrar de dentro de mim se eu permanecer no pecado. A samaritana, ela tinha tido 5 casamentos. O 5º marido não era dela. A palavra diz que o 5º não era dela. Jesus fala bem assim, ó. Vai e chama o teu marido. Aí quando ela fala aí Jesus fala assim, tu disseste bem. Ela respondeu, eu não tenho marido. Tu disseste bem, porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Por quê? Porque era necessário ela sair dessa vida de pecado, era necessário ela sair dessa vida de adultério para que essa fonte jorrasse de dentro dela. E ela aceitou esse convite do Senhor. Ela aceitou, ela quis essa fonte dentro dela. E ali em diante a vida dela foi transformada. E a palavra diz que ela foi para a cidade dela ali e ela testemunhou de Jesus. E muitas vidas foram alcançadas através da vida dela. Ou seja, aquele que se encontra hoje num mundo de pecado, vivendo em adultério, vivendo em vício, vivendo uma vida toda errada, achando assim, para mim
mim não tem mais jeito. É mentira de Satanás. É ele que fala isso porque ele quer que você desista. Porque existe sim esperança, existe sim jeito para tudo. Deus, não há nada impossível para Deus. E a palavra dele nos diz que quando nós largamos essa vida de pecado, quando nós decidimos largar a vida de pecado, não é fácil, não é do dia para a noite. Mas quando nós oramos assim, Pai, eu quero deixar esse pecado. Eu quero ter uma nova vida na tua presença. Me ajude, o Espírito Santo ele ajuda. Eu garanto isso, porque um dia eu me encontrava nessa vida de pecado, não de adultério como dela aqui, né, mas de outras formas de pecado. Nós nos encontramos um dia paralisados, sem servir, sem fazer a vontade de Deus. Nós nos encontramos outrora numa vida sem propósito. Mas quando eu orei e falei, Senhor, não quero mais continuar dessa forma, o Senhor ele me sustentou, o Senhor foi trazendo dia após dia libertações na minha vida, cura, e ainda continua curando, porque nós temos muitas feridas de alma causadas até mesmo na infância, que vem trazendo consequências da nossa vida adulta. E o Senhor dia após dia ele nos sustenta, ele nos fortalece, mas é necessário eu querer, é necessário eu convidar o Senhor, porque ele não é mal educado, ele não entra se eu não pedir, se eu não abrir a porta e falar, vem Senhor, eu estou esperando, eu quero. Não tem como eu receber uma cura do Senhor se eu não abrir meu coração e falar, Senhor, eu não quero mais viver nisso. Eu sempre achei que isso fosse meu, mas eu não aceito, eu rejeito, eu não quero. Eu não quero essa enfermidade, eu não aceito. Eu não quero essa vida de pecado, eu não aceito. Temos que dar esse primeiro passo. A caminhada ela vai ser longa e vai ser difícil, porque a Bíblia fala que o caminho é estreito, ele é apertado. Não é porque você aceitou Jesus, porque eu aceitei Jesus, que a vida se transformou mais fácil. Não. Continuam as batalhas, mas com uma diferença. Agora quem guerreia as minhas batalhas é o Senhor. Agora eu não preciso me esforçar para retirar a água do poço. Eu não preciso de lançar o balde lá no fundo do poço para buscar água para saciar minha sede, não. Agora essa água ela jorra. E quem batalha as minhas guerras, quem guerreia por mim é o Senhor. Todos os dias os anjos do Senhor guerreiam em meu favor. Todos os dias eu recebo livramento de morte. Eu recebo livramento a qual o Senhor concede a minha vida. Que são inúmeros, não tem nem como contar. E eu acredito que todo aquele que recebe o Senhor Jesus, ele cuida da mesma forma. O nosso Pai, ele é o Pai de amor. Ele é aquele que nos coloca à mesa com Ele, para cearmos com Ele. A palavra dele diz isso. Ele é aquele que troca as nossas vestes, tira aquelas vestes de pecado e coloca as vestes brancas, vestes de salvação. E não tem como eu pregar o Evangelho se a minha vida não for transformada. Não tem como eu pregar o Evangelho vivendo no pecado. Porque a minha vida, ela é testemunha, ela é livro aberto. Todos que olham para mim, olha para a minha vida, vai ver o que eu exalo. Será que eu estou exalando o bom perfume de Cristo? Ou será que aonde eu vou, toda roda de conversa, eu estou falando mal de alguém? Ou estou julgando, estou criticando, estou mentindo? Eu estou causando intriga? Será? O Senhor tem confrontado isso. Eu sei que o Senhor tem algo para libertar. Eu sei que tem pessoas ouvindo que precisam dessa libertação. E o Senhor está aqui dizendo, ei, eu estou aqui para te libertar, eu estou aqui para tirar você desse cativeiro, basta só você me convidar. O Senhor está falando essa noite, basta só você querer. Você quer o Senhor Jesus? Você quer que o Senhor tire toda a tristeza, toda a angústia do seu peito? Você quer sentir essa alegria? A alegria que está tudo dando certo, não, a alegria que você está sendo salvo com Jesus? Porque a vida na terra aqui é passageira. Nós vivemos um processo aqui, um tempo. E tudo que é material vai ficar, vai perecer. Mas e a vida com Deus? Porque, eu gosto muito de falar isso, que eu vou repetir. Só existe dois caminhos. Uma eternidade com Deus e uma sem Deus. Ou você morre e vai para a glória com o Senhor, ou você morre e vai para o inferno. Não tem outra. Não tem outra opção. Não tem que ficar em cima do muro, não tem que ficar na beira da porta. Não tem. Não tem como ficar. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, fala muito claro sobre isso. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes tinham a lanterninha acesa assim, né, a candeia, mas tinha uma botijinha com reserva de azeite, porque antigamente não era energia elétrica, era com azeite que acendia, né, que iluminava.
E era necessário que a candeia clareasse o rosto delas. 5 prudentes tinha reserva. 5 imprudentes, né, loucas, né? Não tinha. Quando o noivo demorou, né, ou ficou um tempo maior do que a reserva dela daquela candeia era suficiente, a luz se apagou, ou seja, não tinha como visualizar mais ela. Aquela virgem, né, fala daquela noiva ali, que estava com a candeia, que apagou, não tinha como o noivo enxergar mais ela. O que ela fez? Ela queria um pouquinho do azeite emprestado. Não tem como. Não tem como chegar naquele grande dia e eu falar assim pro meu esposo, me dá um pouquinho do seu azeite daquilo que você orou nas madrugadas. Não tem como, é a minha vida com Deus. Se eu não oro, se eu não jejuo, se não peço ajuda a Deus, não tem como. A minha mãe, meu esposo, a minha filha, não tem como eles fazerem por mim, é eu, sou eu. E aí o que a palavra diz? Que quando elas foram comprar azeite, como que você compra azeite? No último dia não tem como. Comprar o azeite simboliza o quê? É unção. Azeite simboliza unção. E a unção você busca como? Jejum, oração, louvor. Todo o tempo do seu dia falando, Jesus, eu te amo, fica comigo. Eu falo isso. Eu falo, Espírito Santo, vamos comigo na escola buscar a Mariana agora? Eu falo, tem vezes que eu vou falar no meio da hora e os outros acham que eu sou meio doido, mas eu converso com o Espírito Santo. É o tempo todo em espírito, você está dialogando com o Senhor, Senhor, eu te amo. É buscando esse azeite, essa unção. Não tem como eu chegar lá no último dia, no dia do julgamento final, e falar bem assim, mas eu não sabia. Sabia sim, porque está sendo anunciado. Se você não tiver azeite reserva na sua botija, o noivo vai vir, vai buscar a sua igreja e você vai ficar. Não tem uma outra opção. E a palavra diz que quando elas voltaram, que elas foram, que elas retornaram com a lamparina acesa ali, o noivo já tinha vindo, já tinha entrado e as portas já tinham se fechado. E elas bateram, abre no Senhor, abre no Senhor. E o que o noivo fala? Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Né? É exatamente assim. Nós estamos aqui anunciando, arrepende do teu pecado, aceita Jesus. Busque a presença do Senhor, sai dessa vida. Aí a pessoa está ouvindo, está deixando. Se Jesus voltar, infelizmente não vai ter azeite. Não vai ter azeite, a lâmpada vai estar apagada e ele não vai te visualizar. Você não vai subir. É essa palavra que o Senhor fala conosco claramente em Mateus 25. E aí, eu quero fazer uma pergunta aqui, já estou terminando. Eu quero fazer uma pergunta aqui para nós. E eu tenho me questionado muito com isso. Tem mexido comigo. Se o Senhor Jesus te perguntar hoje, chegar face a face para ti, suponhamos que hoje ele volta. E ele pergunta assim, o que você fez para mim ou na minha obra? O que você entregou de melhor? Será que eu entreguei, eu jorrei água aos sedentos? Será que eu fluí essa água àqueles que precisavam com excelência em minha volta? Será que eu fiz de qualquer maneira? Será que eu subi para cantar de qualquer jeito? Será que eu subi para pregar sem ler a Bíblia, sem orar, sem pedir o Espírito Santo que me ajude? Será que eu evangelizei na escola, no trabalho? Será que eu fui legal? Testemunhei? Será que eu falei assim, eu estou feliz porque Jesus mora em mim? Ou será que eu fiz a obra de cara feia, achando que é um fardo? A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer jeito. E eu tenho me questionado muito. Será que eu estou fazendo de qualquer jeito? Será que eu estou entregando o meu melhor? Será que eu estou fazendo com excelência para o Senhor? Será que eu estou tendo reserva na minha botija? Porque uma coisa é eu receber dons do Espírito Santo e trabalhar para Ele na obra. Outra coisa é eu ter intimidade com Ele. Outra coisa é eu alcançar essa tão grande salvação com intimidade. Porque ter dons, fluir nos dons, não significa que eu estou com o meu nome escrito no livro da vida. Porque Saul, ele foi um bom rei por um período, até a desobediência. Quando a desobediência entrou no coração de Saul, o Espírito Santo se afastou dele e ele nem percebeu. Ele continuou reinando como se tivesse o Espírito Santo ali. Olha que forte isso. Ele continuou e permaneceu, só que o Espírito Santo não estava ali mais.
E a palavra diz que era necessário, né? Quando o espírito maligno ele se apossava e trazia angústia, trazia tristeza, era necessário ele ouvir louvores ali, para que ele sentisse paz no coração. Ele continuou fazendo a obra de rei ali, ele continuou reinando. Isso significa que hoje em dia, você pode estar em cima do altar, continuando a obra, ministrando cura, mas o Espírito Santo não está mais. Isso é muito sério. E nós temos que ter discernimento de espírito para poder entender que não é porque a pessoa ora, não é porque a pessoa entrega a revelação, profetiza, revela o CPF, faz isso e aquilo, ela tem vida com Deus. Ou ela tem caráter em Deus. Isso não significa que a pessoa tem caráter. Todos os dias nós temos que orar assim: Senhor, tudo que está em oculto e escondido, toda iniquidade, Pai. Porque iniquidade é um pecado que nós não percebemos. Se tornou quase que verdade. E nós temos que pedir ao Senhor para que revele toda iniquidade oculta em nós. Pedir ao Senhor que nos ajude a permanecer com o nome escrito no livro da vida. Pedir todos os dias que o Senhor nos traga, nos cura, nos confronte. Porque é necessário todos os dias nós descermos e buscar a presença do Espírito Santo para que nós possamos transbordar dessa água da vida, para que nós possamos saciar a sede daqueles que estão sedentos. Que possamos essa noite refletir sobre isso. Se Jesus voltar hoje, você tem, eu abri aqui, até esqueci de ler, você tem jorrado, vou abrir de novo, para nós finalizarmos. Você tem jorrado água doce ou água salgada? Deixa eu pegar. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 11, diz bem assim, ó: porventura de alguma fonte, de um mesmo local jorra água doce e água salgada? Não tem como, irmãos. Se a fonte ela jorra água doce, ela só tem água doce. Não tem como eu fazer a obra de Deus aqui na igreja e lá na escola eu ser atentado, não obedecer ao professor. Não tem como eu fazer a obra de Deus aqui em casa e lá no meu trabalho eu chegar atrasado, eu mentir para o chefe. Não tem como eu fazer a obra de Deus e ser um marido ruim, ser uma esposa ruim, ser uma mãe ruim, um filho. Não tem como eu jorrar água doce aqui porque aquilo que procede no nosso coração é o que vai emanar, que vai contaminar as pessoas. Se você está jorrando água doce, água boa, as pessoas vão ser saciadas. Eu falo mesmo, é uma coisa que todos os dias eu tenho que pedir ao Senhor, me ajude a jorrar essa água. Porque não é fácil. Não é fácil, né, amar o próximo. Às vezes o próximo colabora, né? A gente sempre brinca com isso, mas é um mandamento. Se nós não cumprirmos esse mandamento, nós não vamos herdar a Nova Jerusalém. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para a Nova Jerusalém? Eu quero. Então nós temos que jorrar essa água. E essa é a reflexão que eu deixo para os irmãos essa noite. Eu já quero orar com a igreja, né? Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Depois eu passo, né? O pastor fazer a nossa palavra. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por este período a qual passamos aqui meditando na tua palavra. Obrigado, Jesus, porque a cada dia o Senhor tem saciado a nossa sede, o Senhor tem alimentado o nosso espírito, tem saciado a nossa fome. Obrigado, Jesus, porque esta água a cada dia jorra em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por ser ponte entre nós, entre as pessoas do Senhor, jorrando esta água na vida delas. Obrigado, Jesus, por ser instrumento em tuas mãos. Graças eu te dou, Senhor, por esse dia, por essa semana. Graças eu te dou por tudo, Pai. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor se entregou naquele madeiro e nos deu uma grande salvação. Obrigado, Pai, pelo teu amor, este infinito amor que alegra, Senhor, os nossos corações. Pai, eu peço, se existe alguma tristeza, alguma angústia, Pai, eu já repreendo agora em nome de Jesus e declaro que todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador é feliz, é alegre
Pode sim passar momentos difíceis, mas com gratidão ao Senhor. Eu declaro, Pai, todo aquele que tem sede de Ti é saciado nessa noite. Todo aquele que orou ou ora neste momento pedindo que o Senhor entre em seus corações, que o Senhor toque profundamente com experiência, Senhor, profunda. Sacia a sede deste sedento, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, falar de uma forma poderosa, venha trazer cura, libertação, salvação de vida, Pai, a todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre a igreja do Senhor, sobre este bairro, Pai, sobre este estado. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, que o Senhor venha, Pai, nos direcionar a cada dia aqueles que estão sedentos para sermos, Senhor Jesus, essa fonte na vida deles, para jorrarmos, Senhor Jesus, a palavra do Senhor, o Evangelho. Que a unção do Senhor possa, Senhor, alcançar cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude cada dia, Pai, a permanecer de pé na Tua presença, segura firme em nossas mãos, para que não possamos, Senhor, cair, para que não possamos tropeçar, ou mudar a direção, Pai, sem a Tua aprovação, Pai. Possamos estar totalmente alinhados com o Senhor, Pai. Graças eu te dou, Pai, por tudo, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço, te glorifico. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando o culto. Agradecer a todos que estão presentes, aqueles que estão presentes fisicamente, aqueles que estão conectados conosco pelo Facebook. Quero fazer menção aqui do Instagram do Ministério, @ministério.remissão. Você pode nos seguir lá, as postagens, o trabalho da igreja, do ministério. Você pode estar nos seguindo lá no Instagram. Também faço menção do canal da igreja no YouTube, Ministério Remissão em Cristo. Você pode também nos seguir lá. Pode se inscrever no canal, dar o like. O YouTube vai entender que o canal é relevante, que a mensagem de Deus está sendo anunciada, está sendo divulgada. Mais pessoas serão alcançadas pela palavra, serão transformadas pela palavra. O apóstolo Paulo fala que ele planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós estamos apenas sendo obedientes à voz do Senhor, pregando a verdade, para que as pessoas possam entender e receber a mensagem. Porque nós estamos vivendo um tempo muito breve, para que aqueles que ainda não tiveram uma experiência de salvação, assim como a palavra está sendo anunciada todos os dias, e o Senhor trabalha de diversas formas, o Senhor tem a maneira de agir, e que se essa mensagem falou no teu coração, eu peço que essa semente que foi plantada, essa semente que foi lançada no dia de hoje, que essa semente venha a criar raiz, ela venha a crescer, venha a frutificar, que haja transformação. Eu quero encerrar o culto fazendo uma oração também aqui, porque nós o tempo todo nós temos que estar em oração, porque é por meio da oração que nós vencemos as guerras, que nós vencemos as lutas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia em favor das nossas vidas, porque se olharmos, ó Deus, pelos problemas, nós não resistiríamos, ó Pai, às aflições, Deus, e às guerras espirituais. O Senhor venha visitar as nossas vidas, visita aqueles que estão presentes conosco, aqueles que também estão conectados pelo Facebook. O Senhor possa entrar nos lares, derramando bênção de cura, de libertação, de transformação, de renovo espiritual. Que possamos viver um tempo novo no Senhor, um derramar poderoso do teu Espírito Santo sobre a igreja, sobre, ó Deus, aqueles que ainda herdarão a salvação, aqueles que, ó Deus, terão seus corações quebrantados na tua presença.
Te agradecemos por este momento tão especial, que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que nós possamos a cada dia nos apresentar diante do Senhor como sacrifício vivo na Tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, do nosso Eterno Pai, as doces e santas consolações do nosso amado amigo e querido Espírito Santo, seja com cada um, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. E todos digam, amém. A paz do Senhor a todos.